Olá, meu nome é Tamiri Silva e hoje vou apresentar a raiva humana. A raiva humana é uma das infecções mais antigas e temidas, com a maior taxa de letalidade de qualquer doença infecciosa. Ela é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus rábico, presente na saliva ou secreções de um mamífero infectado, principalmente através da mordedura. Ademais, essa doença continua a ser um problema de saúde pública devido às sérias consequências clínicas que eleva a letalidade e custos decorrentes do tratamento pós-exposição e da assistência médica. A raiva humana pode ser prevenida de forma eficaz, porém permanece sendo uma doença potencialmente fatal, pois não há condutas terapêuticas agressivas. Então, e o que é essa doença? A primeira informação importantíssima, que é o nível de letalidade de quem pega a raiva e não toma vacina, em horas ou minutos morre 100% praticamente. Todos os casos mundiais conhecidos de raiva, só 2 pessoas sobreviveram. E dessas 2, elas ficaram loucas, tiveram que ser internadas compulsoriamente, então o nível de letalidade dessa doença é de 100%. Quem pega provavelmente morre. Ela é causada por o vírus do gênero Lysauris, que é da família Rhabdoviridae, e felizmente possui uma vacina para humanos e animais. Não é tão difundida a vacina para humanos, porque ainda há um nível de rejeição muito grande para algumas pessoas. Um exemplo, a vacina da gripe. Ainda há pessoas que atrelam a falatórios que têm sequelas. E já relacionada aos animais, é aplicada todo ano a antirraiva, que é a antirrábica, aplicada em cães e gatos. Todo ano tem a campanha de vacinação. As medidas de prevenção são eficientes. Se tem algum caso de raiva e é feito esse controle, que esse controle é eficiente, é eficiência para a prevenção, como falei também da vacinação anual em cães e gatos, que ela é eficaz também para a prevenção. Outro tipo de prevenção é nunca tocar em morcegos, porque o morcego ele tem um primeiro comportamento noturno e durante o dia ele apresenta características anormais em relação à sua espécie, porque ele já está perdendo sua consciência, hábitos que já são sintomas de suspeitas possíveis de raiva. E ele é um dos principais reservatórios naturais da doença. Então, vamos lá para os sintomas. Quando a pessoa pega a raiva, o que será que ela sente? Ela vai sentir mal-estar em geral, pequeno aumento de temperatura, não sente tanta febre, certo? Mas sente, digamos assim, um desconforto. Vai sentir cefaleia, irritabilidade, e essa irritabilidade que é uma das características básicas da doença, sensação de fraqueza, inquietude. Vai também sentir uma sensação de angústia, sim, porque são sintomas psicológicos que têm muito a ver com a doença. Esses são os sintomas que são de leve, que começa a sentir de imediato. Mas aí vai acontecer complicações. E quais são elas? Quais são essas complicações? Ansiedade, hiperexcitabilidade crescente, febre. Depois dessa febre vem delírios, espasmos musculares involuntários generalizados ou convulsões. Esses espasmos musculares vão evoluir no paciente para um quadro de paralisia, levando a alterações cardiorrespiratórias, retenção urinária, obstipação intestinal e observa-se ainda a presença de disfagia, aerofagia, fotofobia, que tem muito a ver com o psicológico do paciente. E a transmissão acontece através de saliva infectada com vírus. Se um animal, inclusive cães e gatos, estiverem infectados com raiva e morder, lamber ou arranhar um indivíduo, ele pode acabar desenvolvendo a doença. E o período de incubação pode demorar dias ou até anos, dependendo do local, extensão e profundidade da transmissão da doença. A morte do animal ocorre entre 5 a 7 dias em média. Em relação ao animal, essa é a média de tempo que recebe a raiva. Os morcegos podem carregar os vírus por longo período.
O morcego, às vezes, eles nem sentem os sintomas, ficam assintomáticos. Por isso que o morcego deve ser evitado, certo? E o diagnóstico da raiva é feito com uma série de exames laboratoriais, como biópsia, além da eliminação de vetores de doenças que possuem sintomas similares, certo? E por isso que a vacinação contra a raiva é essencial, não só para cães e gatos, como também para seres humanos que têm contato com animais de qualquer tipo. A vacinação é a melhor forma de prevenir a difusão da raiva e os animais domésticos devem ser vacinados sim, pelo menos uma vez no ano. Não há nenhum tratamento eficaz conhecido para a raiva, embora a doença possa ser prevenida de forma muito eficaz após a exposição, usando a vacina antirrábica após a exposição. A abordagem terapêutica, que é baseada nas medidas de suporte clínico, como correção dos distúrbios hidroelétricos, arritmia cardíaca, hipotensão arterial sistêmica, edema cerebral e de intervenções, entre outras complicações de origem infecciosa da doença. E a profilaxia pós-exposição visa muito impedir que o vírus rábico alcance as terminações nervosas adjacentes às soluções de continuidade e, através da estimulação da resposta imunológica desse enfermo e da eliminação de partículas virais da lesão. O esquema profilático de pós-exposição é composto por condutas que vão desde a limpeza do ferimento com água e sabão, fazendo-se esse ato contínuo, a antisepsia com álcool, iodado, polvinite e cloroxidina, até o tratamento completo com soro e vacina antirrábica, certo? As profilaxias antirrábica humana que o Ministério da Saúde adquire e distribui às secretarias estaduais de saúde, os imunobiológicos necessários para a profilaxia da raiva humana no Brasil, a vacina antirrábica humana do cultivo celular, o soro também antirrábico humano, imunoglobina antirrábica humana. Atualmente se recomenda duas possíveis medidas de profilaxia antirrábica humana: a pré-exposição e a pós-exposições, que eu já falei um pouco sobre a pós anteriormente. Após essa avaliação profissional, se necessário. A profilaxia pré-exposição, que deve ser indicada para pessoas com risco de exposições permanente ao vírus da raiva durante atividades ocupacionais exercidas pela profissão, como médicos veterinários, biólogos, profissionais de laboratórios, pessoas que atuam na captura, na contenção, no manejo, na coleta de amostras, na vacinação, pesquisas, investigação, enfim. Pessoas também com risco de exposições ocasionais ao vírus, como turistas que viajam para áreas de raiva não controlada, devem ser avaliados individualmente, podendo receber a profilaxia pré-exposição, dependendo do risco a que estarão expostos durante a viagem, certo? E essa profilaxia pré-exposição apresenta vantagens. Ela vai simplificar a terapia pós-exposição, eliminando a necessidade de da imunização passiva, soro ou imunoglobina, e diminui o número de doses de vacina. E também vai desencadear respostas imunossecundárias mais rápidas, quando iniciada após exposição. E em caso de título insatisfatório, aplica uma dose de esforço e revalida a partir do 14º dia após o reforço. Já a profilaxia pós-exposição, que eu já falei um pouco sobre ela no slide anterior, que em caso de possível exposição ao vírus da raiva, é imprescindível a limpeza do ferimento com água corrente, abundante, sabão e outros detergentes, pois essa conduta vai diminuir comprovadamente, certo, o risco da infecção, e é preciso que seja realizado o mais rápido possível após a agressão e tem que ser repetido na unidade de saúde, independente do tempo transcorrido, certo? Finalizo a apresentação agradecendo pela atenção e espero que tenha ficado bem esclarecido
cada ponto sobre a doença raiva humana.